Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, mas eu peço para a galera fazer o seguinte, se inscrever aqui no canal é fácil, tranquilo e de graça. É só clicar aqui embaixo, você tem uma conta no Google, clica aqui embaixo, inscreva-se no canal, aciona também o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o canal Ave Mais já está no ar e com muitas informações e opinião aqui nesse Acorda Vascaíno após mais um jogo do Vasco. A gente vai falar muito sobre a partida de ontem, mas antes dizer que esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet é a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Sabe como fazer a inscrição no 1xBet? Eu te ensino. No primeiro comentário fixado vai ter um link. Você vai clicar, fazer o seu cadastro e vai ter um espaço para você colocar a palavra promocional. E é fácil, é o nome do canal, Ave Mais, tudo junto. AVMAIS. E você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$ 1.530. Imperdível, só com o XBET, com essa parceria com o canal Ave Mais, você tem esses dois bônus, aposta dobrada e ainda R$ 1.530 para você fazer apostas com a 1xBet em todos os esportes. E vamos começar falando sobre o jogo de ontem, jogando no Kleber Andrade, em Cariacica, Volta Redonda e Vasco fizeram o jogo pela 10ª rodada. O mando de campo era do Vasco, que vendeu sua partida para o jogo acontecer no Espírito Santo. O Vasco venceu por 2-1, mas foi uma partida muito equilibrada, para dizer no mínimo. O Vasco não foi bem nesse jogo, acabou deixando a desejar e a equipe do Volta Redonda fez um jogo duríssimo. O time que Volta Redonda que briga por uma das vagas na Taça Rio, o Vasco que permaneceria entre os 4 primeiros colocados para conseguir uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual, caso vencesse o jogo, o que aconteceu. E o Vasco se utilizou muito das bolas paradas. Os 2 gols saíram inclusive dessa situação, porque foi muito pobre o ataque do Vasco nessa ocasião de criar jogadas ofensivas e por isso teve muita dificuldade para abrir o marcador. O primeiro gol do jogo saiu já no finalzinho do primeiro tempo, uma falta cobrada por Dimitri Payet no setor direito de ataque, inclusive essa falta foi sofrida pelo João Vitor, zagueiro, que avançou um pouco mais à frente, recebeu a falta e na cobrança o francês Dimitri Payet colocou na cabeça do Zé Gabriel, que apareceu no primeiro pau e fez o primeiro gol do Vasco, tirando um alívio, porque o time do Vasco tinha atacado muito pouco e o Volta Redonda tinha desperdiçado algumas oportunidades na primeira etapa. No intervalo do jogo, o técnico Ramon Dias não fez nenhum tipo de modificação, o que para mim foi um pouco errado. O time jogou muito mal no primeiro tempo, mesmo saindo com a vitória parcial de 1-0. E aí no segundo tempo, o Volta Redonda foi à frente, buscou oportunidades, o goleiro Gel Jardim fez 2 grandes defesas, mas numa jogada do lado esquerdo, o cruzamento na pequena área, numa falha do sistema defensivo, o jogador MV empatou o jogo 1-1. O Vasco foi à frente buscando outras situações, fez algumas mudanças que foram importantes para a partida, a entrada do Adson, a entrada, por exemplo, do Robert Rojas na lateral direita, tirando o Puma Rodrigues, e o time foi um pouco mais para frente, e também com a entrada do Juan Esforza fazendo a sua estreia com a camisa do Vasco. Ele, inclusive, participou do segundo gol. No escanteio cobrado pelo lado direito, o Payet cruza na área, o Esforza cabeceia, que sobra para o Verratti, que dentro da pequena área faz o gol do Vasco, o gol da vitória, o gol de 2-1. O time do Volta Redonda teve até um jogador expulso, o MV, que fez o gol do empate, acabou entrando de sola no jogador Medel. Com o auxílio do VAR, a arbitragem expulsou esse jogador do Volta Redonda. O Vasco até buscou outro resultado, aumentar o placar, mas não conseguiu, e por isso o placar de 2-1. E foi muito importante. Se você pegar a tabela de classificação, o Vasco está ali entre os 4 primeiros colocados. O time do Nova Iguaçu conseguiu a classificação ao vencer a Portuguesa por 2-1, e agora já tem 3 classificados: Fluminense, Flamengo e Nova Iguaçu. E o Vasco muito próximo da última vaga. Mas essa última vaga pode ser um terceiro colocado
colocado, dependendo dos resultados das próximas rodadas e do clássico que vai acontecer hoje entre Flamengo e Fluminense. Tudo pode acontecer nessa competição, mas o Vasco precisa abrir o olho em relação às atuações que vem tendo contra times médios, vamos dizer assim. O Vasco não foi bem no Campeonato Carioca inteiro contra esses times médios, jogou muita bola nos clássicos contra Fluminense, Flamengo e Botafogo, mas nos times médios deixou a desejar. E ontem foi muito preocupante, porque na terça-feira o Vasco tem um confronto importantíssimo. Jogo pela Copa do Brasil, Vasco e Marcílio Dias em Santa Catarina. É a partida única. O Vasco tem até a vantagem de poder empatar e ficar com a vaga. É uma competição importante, o Vasco está fazendo muitos investimentos e precisa avançar de fase na Copa do Brasil para poder ganhar dinheiro a cada fase que consegue avançar para ganhar um valor relacionado ao prêmio pela CBF. Uma partida complicada, vai ter uma arbitragem do Anderson Daronco, que sempre apita os jogos do Vasco de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, com o pé no freio, para não falar outra situação. É um jogo em um estádio que o Vasco não conhece, um gramado de razoável para bom, mas o Vasco tem que ir a Santa Catarina e vencer o seu jogo. Ontem, o Vasco acabou a partida contra o Volta Redonda, venceu por 2-1, já retornou ao Rio de Janeiro. Hoje faz um pijama treino, praticamente um treino apenas regenerativo, para amanhã fazer apenas um único treino, já visando a viagem para Santa Catarina e esse confronto contra o Marcílio Dias. O alerta foi ligado em relação à partida de ontem. O próprio Paulo Verratti, na sua entrevista após a partida, falou sobre essa questão mental, que o Vasco precisa melhorar a competitividade, já que o próximo jogo é um jogo classificatório. Então o Vasco tem que manter o foco e vencer a partida de terça-feira contra o Marcílio Dias. Mas eu pergunto a você que está aí do outro lado, o que você achou da atuação do Vasco? Gostou, não gostou? Acha que, por exemplo, a questão comportamental do time deixou a desejar? Acha que a questão física de alguns jogadores? O que você achou, por exemplo, da estreia de Juan Sforza? Eu acredito que o argentino foi bem, vai ajudar muito, tem 22 anos, é um jogador que ajudou inclusive no setor ofensivo do Vasco, tem um bom posicionamento, tem um bom toque de bola e vai ajudar muito. E quem foram os piores do time do Vasco? Ao meu ver, o Puma Rodrigues não foi bem, não aproveitou a oportunidade que teve de ser titular da lateral direita, deixou muito a desejar. O próprio David, desperdiçando algumas oportunidades, também não foi bem. A zaga do Vasco deixou a desejar. Acho que o Léo foi um dos três o melhor. O João Vitor, em algumas oportunidades, vacilando. O Medel, principalmente na questão da bola aérea, pela questão da estatura, acabou também vacilando em algumas oportunidades. No meio-campo, o Zé Gabriel fez uma partida razoável para boa, fez inclusive o primeiro gol do Vasco, mas deixou a desejar um pouco na marcação. O próprio Galdames parece que sentiu um pouco a questão de ter uma sequência de jogos, já não descansou o Galdames, então pode ser uma questão física do próprio jogador chileno, mas também fez uma razoável partida. O Payet, nossa senhora, que jogador, que craque é o Dimitri Payet. Se a gente está falando que o Vasco não tem um centroavante reserva para o Verratti, que falta um segundo atacante, eu fico com medo da questão do próprio Payet. Bate na madeira, porque é um jogador que precisa estar bem fisicamente para jogar todas as partidas, porque o Vasco sem o Payet é um time razoável. Com o Payet dá um novo nível, é uma outra situação, é um jogador muito diferente, é um jogador com muito talento, e ontem, mesmo não fazendo uma partida espetacular, mas foi um jogador que ocasionou os 2 gols do Vasco, e com a bola no pé, ele é muito diferente. Esse francês foi uma baita de uma contratação no Vasco e precisava de outros jogadores para poder municiar o próprio jogador, ser amiguinhos, como disse o Flávio Dias ontem no nosso pós-jogo. Precisa de jogadores para poder fazer essa tabela, para poder aproximar um pouco mais. Ontem ele deixou o David na cara do gol, que foi muito displicente, perdendo uma oportunidade grande. O Vasco faria o segundo gol no início do segundo tempo e deixaria o time um pouco mais tranquilo, mas o David acabou desperdiçando essa oportunidade. E o Verratti, mais uma vez, centroavante do time, depois do jogo contra o Botafogo, deslanchou, fez 2 gols e na partida de hoje fez mais um. Terceiro gol do Verratti nesse campeonato estadual, terceiro gol dele esse ano. É o centroavante que gosta de fazer gols e agora, momento certo para começar a fazer gols é esse, reta final do campeonato estadual, e quem sabe na terça-feira ele também consiga balançar as redes do Marcílio Dias e dar a classificação para o Vasco na Copa do Brasil. É o que a gente mais espera. A gente tem que ter alerta ligado, pensamento tranquilo e buscar a vitória, o que vai ser muito importante para o Vasco na terça-feira, jogando em Santa Catarina e Itajaí contra a equipe do Marcílio Dias. É um jogo muito importante, o Vasco tem que focar nessa partida e quem sabe
depois da classificação na Copa do Brasil, buscar a vitória contra a Portuguesa e entrar no bolo do Campeonato Estadual. Qual posição vai terminar? Se vai terminar em terceiro, pegar o Nova Iguaçu, que venceu, pode ser até segundo colocado da classificação, o Vasco em terceiro, quem sabe, numa semifinal pegar o Nova Iguaçu e garantir uma vaga na final do Campeonato Estadual. O Campeonato Carioca, para muita gente, não vale nada, mas para esse Vasco, em ascensão, em modificação no seu esquema, seria muito importante ganhar o Campeonato Carioca de 2024. Mas as perguntas ficam para você que está aí do outro lado. Gostou do time? Quem foi o melhor? Quem foi o pior? E você acha que o Campeonato Estadual para o Vasco vai ser muito importante para essa temporada 2024? Grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência aqui nesse Acorda Vascaíno, mais uma vez agradecendo demais a audiência no nosso pré-jogo, na nossa transmissão e principalmente no pós-jogo. O melhor pós-jogo falando de Vasco é no canal Atenção Vascaínos. Aqui no Ave Mais teve o Acorda Vascaíno hoje, mais tarde, mais ou menos ali entre 10 e meio-dia, vão subir um AV Informa, um boletim do AV com muitas informações e à noite o Sérgio Quindes vai comandar a live resenha lá no canal Atenção Vascaínos com membros do canal Atenção Vascaínos para falar um pouquinho dessa vitória contra o Volta Redonda e já projetar o próximo jogo contra a equipe do Marcílio Dias. E eu quero pedir para você, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta, não tem jeito, é com a 1xBet. Grande abraço, tamo junto e a qualquer momento a gente volta aqui no canal Ave Mais. Valeu, galera! Grande abraço, valeu, fui!